sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV em Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo, um espaço de conexão entre a pesquisa acadêmica e o mundo corporativo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a transformação digital na indústria, os processos, as ferramentas que podem ser usadas para que essa transformação aconteça de forma eficiente, traga mais inovação e competitividade para as empresas. Os nossos convidados são João Luiz Becker, que é professor titular do Departamento de Tecnologia e Data Science da FGV-AESP, e Gustavo Salomão, que é mestre em Gestão para a Competitividade pela FGV-AESP. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, uma satisfação. Professor, vamos começar explicando o que é essa transformação digital, né? Porque a gente ouve tantos termos, né? IA, Data Science, nuvem, é tudo isso junto? É mais ou menos, né? A gente pode pensar na própria semântica das palavras, né? De transformação e digital. Claro que a ideia, né, que superveniente nesta expressão, né, é de usar ferramentas digitais, essas ferramentas mais avançadas, para promover uma transformação da empresa ou das empresas, de uma maneira geral, em particular na indústria, que é onde a gente vai discorrer aqui. Não apenas a questão assim de digitalização de coisas, né? Pegar textos que são então escritos e passar para um processamento mais automatizado, digitalizado, mas promover uma efetiva transformação de criação de novos negócios, criação de novos produtos, criação de novos serviços, de novos posicionamentos. Isto é o que a gente chama de transformação digital. A empresa se transforma. E a gente tem muitos produtos, muita tecnologia, né? A gente tem uma gama de produtos aí, de ferramentas tecnológicas, Big Data, Cybersecurity. Por que ainda tem muito problema, né, com essa transformação? A maioria dos projetos tem uma falha nesses projetos, né? Tem uma estatística de 70% a 80% de erro nesses projetos. É um problema de gestão isso? É um problema de gestão e talvez de compreensão do fenômeno, né? E às vezes do desejo de dar um passo maior do que as pernas, digamos assim. As empresas em geral e o ambiente competitivo que se forma impõe determinadas pressões, não é? Que as pessoas estão em busca de soluções fáceis, soluções mágicas, né? Não quero pensar muito, eu quero aproveitar esse fenômeno e vou alavancar a minha empresa. Esquecem, entretanto, de fazer alguns processos internos importantes de geração de conhecimento daquilo que estão fazendo, dos novos produtos que serão lançados. Eu acho que este é um dos principais pontos para os insucessos. Há vendedores de ilusões também, né? Quer dizer, claro que as empresas de tecnologia, muitas vezes, oferecem para as demais empresas a solução dos seus problemas. E quem é que não quer ver os seus problemas solucionados imediatamente? Então, há compradores disso. E o que se vê do ponto de vista assim, da avaliação de evidências, não é? Aí eu estou falando mais na área acadêmica, que acompanha isso, é um grande número de projetos que falham, infelizmente. Gustavo, você é dessa área, né? Você Sim. trabalha com automação industrial, com software para isso, e fez um estudo de caso com foco na transformação digital dentro da indústria, né? Como é que foi esse estudo? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi entender como é que essa empresa, que eu já havia visitado há um tempo atrás, né, por causa do meu trabalho, eles estavam fazendo um trabalho muito interessante. Eles estavam criando condições de fazer essa transformação. E o dono da empresa tinha essa visão. Então eu acho que uma das coisas, até completando o que o professor falou, é todo mundo engajado para que isso aconteça. Eu estou entrando usando uma buzzword aí, como a gente chama, né, quer dizer, eu vou na onda, né? O efeito manada, todo mundo está fazendo transformação digital, eu também tenho que fazer. Então essa empresa, quando a gente olhou para o caso, né, quero conhecer, é uma indústria de borracha que produz para autopeças. Então é uma indústria extremamente competitiva,
a necessidade de redução de custos e de geração, né, de criação de produtos novos com tamanha eficiência para poder atender um mercado que é extremamente rigoroso e que compete no mundo todo, isso, né? É isso que eu ia dizer, é uma competição internacional, né? Hoje o mercado automobilístico está mundializado, né? Então as pressões competitivas não vêm aqui do Brasil, da empresa de São Paulo, do Paraná e tal, vêm do mundo todo. É um conjunto de coisas, né? Então você tem um desafio financeiro, quer dizer, o dinheiro de lá, por exemplo, uma indústria na Alemanha, na China, ela tem benefícios fiscais que incentivam elas a produzir mais, e esse cara está vindo competir aqui no Brasil, né? Enquanto aqui o dinheiro é mais caro, então ele precisa fazer. Tanto que nesse estudo de caso, quer dizer, foi feita uma imersão, né? Já que é, como você perguntou, né? Como que foi feito? Eu estive na empresa, que eu já conheci, então eu fiquei lá uma semana conhecendo os processos, entrevistando as pessoas de diferentes áreas, de diferentes setores, foi do CEO ao estagiário da área industrial, para conhecer como é que era a visão deles, como é que essa empresa havia saído de uma necessidade, quer dizer, eu vou quebrar, para uma empresa extremamente competitiva, eficiente e que com grande sucesso hoje dentro do mercado dela. E em expansão. Expansão. E no seu artigo você fala, né, de BPM, né, indústria 4.0, indústria 5.0 e IA, né? Tudo isso faz parte e fez parte desse estudo da transformação digital. Explica um pouquinho sobre isso. Até quando a gente colocou no artigo, né, uma das descobertas, né, porque uma das coisas quando a gente faz a pesquisa, a gente não sabe o que vai encontrar ainda. Então, essa é a parte mais bacana, né, de você olhar que foi feito, o BPM é o Business Process Management. Então, como é que eu faço a gestão dos meus processos. Então, quando a gente olha onde é que eu vou começar, o que é a transformação que eu quero fazer, eu olho lá, eu quero mudar esse processo. Mas eu vou mudar para quê? Onde eu estou? Para onde vou? Quais são os passos que eu tenho que fazer? Então, quando a gente olha para BPM, a gente pode falar de qualquer área da empresa. Então, a transformação digital, como bem disse o professor, ela não está só na indústria, na máquina que eu vou colocar um sensor, ou vou tirar um papel e colocar num tablet. Isso não é transformação digital só, né? Então, eu saio desse mundo onde eu olho o processo. Então, essa empresa, por exemplo, trocou o processo de notas fiscais. Ao invés de eu ter 10 pessoas cuidando do processo de notas fiscais, hoje eu tenho um sistema que faz isso para mim. Então, eu mudei um processo da área administrativa. Ao mesmo tempo, tem a parte da indústria 4.0, que é a automatização dos processos que estão lá na fábrica. Então, eu quero produzir mais, com as mesmas pessoas, com menos gastos, com menos energia, né? Otimizando o meu processo. A 5.0, o que ela muda? Ela traz um conceito novo, que já vem com alguns estudos isso iniciou lá no Japão, que ela traz alguns estudos colocando o ser humano de volta nesse processo. A humanização. A humanização. Então, a gente primeiro mecanizou tudo, automatizou tudo, robotizou. Agora as pessoas têm que ter um papel diferente. Aí entra aí, né? Se eu tenho uma informação que eu consigo... A pessoa não quer cometer erros. Acho que isso é uma coisa que apareceu na pesquisa. A pessoa quer fazer o melhor naquele processo. Então, se eu tenho uma informação para tomar a decisão, e eu tiro a pessoa para fazer trabalhos repetitivos para fazer coisas mais importantes. Esse é um ponto importante, quer dizer, quando se fala de indústria 4.0, o estabelecimento de mecanismos de colheita da informação em tempo real. E essa informação colhida em tempo real, processada em tempo real e dando um feedback imediato para as próprias máquinas e para os operadores das máquinas, né? E é isso que é o mapeamento? Ou existe esse mapeamento antes, né? Porque eu queria que você falasse um pouco dessa importância de mapear cada etapa, além do feedback, né? Da transformação digital. Quer dizer, em cada processo desse tem um mapeamento, isso, né? Fala um pouco sobre isso, professor. O mapeamento é tão somente uma abstração, né? De olhar para os processos, cada um deles, né? A empresa é composta por inúmeros processos de negócios, né? Vai compondo e vai gerando, então, o produto, o serviço que a empresa oferece, né? Então, o mapeamento é uma mirada, uma olhada para cada um dos detalhes disso, né? Não necessariamente colocando em prática, mas estudando
e fazendo modificações que levarão a um aumento uma redução de custos, um aumento de competitividade. O Gustavo mencionou há pouco a questão Notas fiscais. De notas fiscais, né? Quer dizer, tem lá um processo de notas fiscais. Isso aqui é conhecido há muito tempo. A gente emite notas fiscais desde que o mundo é mundo, não é verdade? Mas o processo em si, daquela empresa em particular, precisa ser esmiuçado. Então, não tem ainda a implantação de mecanismo de inteligência artificial. Ele apenas olhar para o processo assim, como é que eu posso aperfeiçoar este determinado processo. Também tem os desafios, né, Gustavo? Quer dizer, Sim. como é que as empresas podem superar esses desafios para realmente realizar essa transformação digital? E que desafios são esses que você identificou nesse processo? Uma das coisas que a gente identifica é a quantidade de sistemas que as empresas compram. Então, as empresas compram diferentes sistemas que não se conversam. Para acessar o dado, a gente falou da nota fiscal. Se eu sou da expedição e preciso de uma nota fiscal de entrada, e eu tiver que consultar, às vezes, 3 sistemas diferentes, perguntar, o Becker é responsável por isso, a Érica é responsável por aquilo, até essa informação chegar em mim, Então, uma das coisas que a gente olha para isso é o que não agrega valor ao meu processo. O tempo desperdiçado com coisas que não agregam valor ao meu produto, ao meu serviço e etc. Então, se eu tenho um deslocamento de um funcionário que não precisa acontecer, eu estou ganhando tempo com isso. Então, os desafios são, primeiro, sistemas. Então, a parte técnica disso. E talvez a segunda parte é a questão cultural. É como é que eu mudo o mindset de toda a empresa, não é o dono da empresa querer fazer, é o funcionário querer fazer, entender. Então, nesse caso que foi feito, foram geradas palestras, toda a empresa participou do que é a transformação digital. Eles começaram a entender, porque a pessoa tem medo. Eu vou perder meu emprego, porque eu opero uma máquina, e agora eu tenho inteligência artificial. E eu vou ser substituído. Eu tenho um robô que vai fazer meu trabalho. Como é que eu deixo esse cara tranquilo para ele trabalhar? Eu preciso criar uma cultura dentro da empresa, eu preciso capacitar esses funcionários, então entra uma necessidade muito grande de capacitação para que eu consiga reutilizar essa mão de obra. Mudança cultural e organizacional, é isso que você está falando. E alinhar isso tudo com a estratégia da empresa. Quer dizer, eu vou fazer isso para quê? Então eu vou mudar meu processo com qual objetivo? Então é nesse sentido que a gente olha, né? Qual que é a estratégia que eu quero, como é que eu envolvo todo mundo e como é que eu transformo, né? A própria palavra, né? Transformar, mas eu tenho que ter uma ação ligada a isso para que eu consiga construir tudo isso que a gente está falando. De comunicação também, né? De transparência, de reporte, de tudo isso. Exatamente. Eu ia acrescentar um tratamento honesto, né? Um tratamento ético, né? No que diz respeito à colaboração de todos. Não aquela colaboração de dizer assim, olha, vamos fazer isso, eu vou sugar o seu conhecimento e daqui a pouco eu te substituo. Não, uma efetiva participação de crescimento intelectual, né, humanizado de todos, com a perspectiva, né, de fortalecimento da empresa, gerando mais lucros e esses lucros vindo novamente para o próprio desenvolvimento pessoal das pessoas, né? De uma maneira geral, assim, como foram os resultados aí nesse estudo, assim, foi positivo para a empresa? Essa transformação realmente aconteceu de fato? O que mudou? A empresa, ela começou isso em 2017, acho que eles conseguiram dobrar a produção em 2 anos, sem aumentar o número de pessoas, sem demitir as pessoas e sem comprar novas máquinas. Então, eu aumentei muito a eficiência do meu processo. E hoje eles estão construindo uma fábrica nova, já com toda essa tecnologia embarcada, então eu já tenho um ganho diferente, que as máquinas são mais modernas, etc. Então eu consigo ter mais dados e eu consigo tirar mais resultado disso. Então hoje eles tiveram muito sucesso e acho que uma das coisas que a transformação digital traz, que o professor mencionou, é gerar novos negócios. Então a empresa conseguiu, com o sucesso que ela teve dentro da empresa, eles criaram uma startup que está vendendo a mesma tecnologia para outras empresas e a gente... Baseado na experiência deles, no processo que eles passaram. Que bacana. Com a vantagem de você poder ir lá ver, né? Então, para quem está comprando, ele fala assim, onde você tem? Não tem o vendedor de ilusão, porque ele pode ir lá e comprovar que aquilo foi feito. Então, na empresa que eu trabalho, a gente vende esse software que é parte dessa solução e a gente já tem 6 ou 7 projetos que foram feitos em empresas diferentes de diferentes ramos. Então...
E, professor, resumidamente, né, as vantagens, então a gente pode falar de competitividade, aumento de competitividade, o que a gente pode citar como pontos positivos para as empresas que conseguem realmente, de fato, realizar essa transformação? Acho que a gente tem mais detalhes no artigo, né, um passo a passo, mas se eu puder falar rapidamente... Eu ia remeter para o artigo em si, que lá nós produzimos, né, a partir das evidências coletadas no estudo de caso que foi realizado, uma espécie assim de roteiro, né, para outras empresas que eventualmente queiram seguir os mesmos passos, entrando com BPM, entrando com indústria 4.0, entrando com inteligência artificial. Mas, sobretudo, voltando ao primeiro ponto da sua pergunta, é um aumento de competitividade, um alargamento de mercados. O Gustavo acabou de mencionar que a empresa, né, ela foi tão bem sucedida que ela olhou para aquilo assim, aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento, não no mesmo ramo, mas em outra perspectiva. Isso é inovação. Isso é inovação, né? E então acaba produzindo novos segmentos de atuação, que eventualmente, aí eu estou especulando, né? Eventualmente até podem ser muito mais lucrativos do que o próprio negócio original. Mas é uma especulação minha, isso não é uma isso evidência coletiva, isso é futuro. Quem sabe a gente faz uma nova pesquisa sobre isso. Então, e quem quiser mais informações é só ler o artigo na revista GV Executivo, e eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigado Muito pelo bem. convite. Obrigado pelo convite, é uma satisfação sempre participar. Obrigada. Não perca os próximos episódios do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Até lá!